Hoje tenho o privilégio e a responsabilidade de continuar a ensinar a palavra de Deus para a sua igreja. Vos convido a abrirem as suas Bíblias lá na segunda carta de João. Segunda a João, dos versos 4 até ao 6. Segunda a João 4 a 6. Muito obrigado, irmão. Segunda a João, dos versos 4 a 6. Assim diz a palavra do Senhor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão que tivemos desde o princípio que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Oremos. Senhor, te agradecemos pelo amor que tu tens para conosco. Te agradecemos que esse teu amor não está baseado em nós, mas em ti. Que o teu amor está em base no teu Filho que veio à Terra morrer pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia para dar-nos a vida eterna contigo, tudo para a tua honra e para a tua glória. Por isso te agradecemos, Senhor. A nossa oração é que tu nos ensines nesta manhã para que os nossos ouvidos estejam atentos à tua palavra e os corações dispostos à obediência. Que não apenas ouçamos mais uma pregação, mas que as nossas vidas sejam impactadas e transformadas a ponto de andarmos em santidade com base na tua verdade, Senhor. É isso que te pedimos. Usa-me para expor de forma fiel a tua palavra e a tua palavra apenas. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós, nas últimas semanas, temos estado a olhar para esta pequena, mas importantíssima carta. Ela é pequena em tamanho, porque apenas ocupa meia página das nossas Bíblias. Aqueles que possivelmente têm uma Bíblia um pouco mais pequena, ocupa toda a página. Mas não pensem que esta carta, por ser pequena, tem pouca importância. Não pensem que por estar lá no fim das nossas Bíblias que é menos que as outras. Não. Aquilo que ela nos ensina, aquilo que ela nos traz, a importância dela para as nossas vidas não se mede pelo seu tamanho, mas pelo impacto que ela pode ter. Pois o tema principal dela é o amor. O amor que não aparece apenas como um sentimento que o mundo nos quer ensinar, mas um amor que sempre está atrelado à verdade. E é isso que nós temos estado a aprender. Que existe apenas uma verdade que nos salva. E essa verdade é o Evangelho. Que apenas o Evangelho pode transformar as nossas vidas. Que apenas Cristo, indo à cruz, mesmo sendo Deus, padecendo pelos nossos pecados e ressuscitando, é apenas essa verdade que nos pode transformar e nos pode dar a salvação. Nós temos estado a aprender que essa verdade ela permanece nas vidas de todos aqueles que realmente conhecem a Cristo e que essa verdade nunca irá ser retirada de nós. Não há nada que este mundo possa ter, não há nada que possa acontecer que retirará aqueles que de fato são salvos das mãos do Pai. Uma vez salvos, salvos para sempre. Amém?
Isso é uma certeza que nós temos que ter. Isso é algo que não podemos estar a duvidar. Porque a salvação não tem como base eu ou tu. Não tem como base as nossas obras. A nossa salvação está embasada em um Deus que é imutável, que é soberano e amoroso. Por isso Ele nos deu a salvação. Pela sua misericórdia, pela sua graça. E agora temos paz com Ele, por meio de Cristo. Por meio da sua palavra, por meio do seu amor. Mas nós também temos observado isso, mas paralelamente. Nós entendemos que o mundo nos quer oferecer outra coisa. Que o mundo quer que nós entendamos que não há uma verdade. Que nós não precisamos da verdade. Que todos os caminhos, qualquer que nós queiramos seguir, irão dar a um descanso e a uma alegria eterna. Nos dizem que não há tal coisa como a verdade e que nós nem precisamos de Deus, porque nós estamos muito mais confortáveis sem Deus. Porquê? Porque Deus nos confronta. Deus diz que somos pecadores. Então, o mundo não quer ouvir isso. Então, o mundo não quer que nós ouçamos sobre a verdade. Eles nos querem ensinar que a nossa principal razão de vida é achar paz e amor. Que é isso que temos que procurar. Que aquilo que precisamos, que aquilo que a sociedade precisa é de mais paz e amor. Que o objetivo da sociedade é que o amor prevaleça e a paz mundial seja estabelecida. Quando se ouve nas falas de alguém da ONU ou em algum concurso, que aquilo que eles mais querem para o mundo é a paz mundial e que o amor reine sobre todos. Isso até soa muito lindo, até interessante para os nossos ouvidos, até pensar, de fato, é isso que nós temos que querer. Mas será que nós estamos a falar do mesmo? Quando o mundo afirma que quer paz e amor, será que eles estão a falar sobre os mesmos conceitos que nós entendemos que é paz e amor? Isso tem que vir à nossa mente sempre que ouvimos o mundo a afirmar que quer paz e amor. Estamos a falar da mesma coisa? A paz que eles querem é a mesma que nós queremos? O amor que o mundo quer, o amor que o mundo prega, é igual ao amor de Deus? Isso deve vir às nossas mentes. Porque a paz que o mundo tem, ou a paz que o mundo quer alcançar, ela é conseguida por meio de muitas guerras, por meio de revoluções, por meio de manifestações egoístas. Para entendermos isto, basta abrirmos a nossa televisão, basta irmos à internet e ver as notícias. Essa é a paz que eles tentam conseguir, é dessa forma. Quando o mundo fala de amor, eles dizem que isso é alcançado por meio da degradação da família. Que tudo o que são bons valores devem ser retirados e deve ser feita uma revolução sexual. É isso que eles querem entender como amor. Há uns anos atrás, um antigo presidente, não português, mas de outro país, disse que o foco do seu tempo enquanto presidente foi fazer acordos de paz com os outros países e que todo tipo de amor é amor. Porquê? Porque as pessoas do mesmo sexo tinham o direito constitucional de terem o seu casamento. Então, que ele queria paz com os outros países e que todo tipo de amor é válido. Aí podem ver. Ele a usar as mesmas as expressões que encontramos nas Escrituras, mas com significado completamente diferente. É desta forma que o mundo enxerga a paz e o amor. Mas volto à questão que eu fiz. É isto que Deus entende por paz e amor? É isso que nós estamos a procurar? Nós estamos a falar a mesma língua? Nós temos aprendido com as Escrituras sobre a importância de conhecermos de fato a verdade e como a verdade impacta as nossas vidas.
nós temos visto que quando a verdade é deixada de lado, temos um caos e uma sociedade destruída. Nós hoje estamos como estamos, a sociedade do século XXI está como está, porquê? Porque não se preocupa com a verdade. Estamos em uma degradação completa, porque as escrituras foram postas de lado e tudo que é padrão de paz e amor está completamente trocado. Por isso, quando estamos a falar de amor, também devemos estar a falar sobre a verdade. Quando falamos sobre ser uma igreja amorosa, também temos que falar sobre ser uma igreja com a Bíblia aberta. Quando falamos sobre ser crentes de verdade, é imperativo que amemos uns aos outros. Não se pode falar de amor sem se falar de verdade. Porque esses dois, sempre, conforme as Escrituras, andam unidos. E é isso que eu quero que hoje tenham em mente. É isso que eu quero que absorvam desta pregação de hoje. É que nós temos de andar na verdade para amarmos verdadeiramente. Repito, temos que andar na verdade para amarmos verdadeiramente. Podem pensar, isso é uma redundância. Sim, de fato é. Mas vão entender porque é que eu estou a fazer assim, porque o apóstolo também o faz. Ele diz, porque isto existe, esta outra parte existe. E porque esta outra parte existe, isto existe. E sem um, não há o outro. Isso é aquilo que iremos observar nesta manhã. Que temos que andar na verdade para amarmos verdadeiramente. Isso iremos ver que envolve duas coisas. Envolve andar na verdade. E dois, envolve amar verdadeiramente. E nós iremos ver como essas duas ações se manifestam nas vidas daqueles que foram impactados pelo Evangelho. Porque se tu dizes que és crente, a verdade e o amor devem estar nas tuas vidas. Então, iremos ver o que é que envolve andar na verdade. Olhem lá comigo, segundo João, os versos 4 e 5. Segundo João 4 e 5. O que é que envolve andar na verdade? Diz assim, fiquei... apenas o início do 4. Peço desculpa. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade. E é interessante que o apóstolo, ele aqui neste pequeno trecho dos versos 4, 5 e 6, ele usa esta expressão andar 3 vezes. No 4 ele diz filhos, os que andam na verdade. No 5, é no 6, desculpa. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. E no fim do 6, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Então ele usa esta expressão 3 vezes. E no original, 2 dessas 3 vezes são uma ordem. Ou seja, ele não dá hipótese para que o crente não ande na verdade. Para que o crente não ande conforme Deus quer. Se és crente, andarás conforme Deus pede. E essa ideia de andar que ele traz a ideia de uma conduta de vida. Uma prática diária. Um hábito que alguém tem diariamente. É o comportamento que está na sua vida. E ele diz que a vida, que o caminhar, o dia a dia de quem conhece a verdade, de quem conhece o Evangelho, deve ser impactado pelo amor. E é interessante que alguém que anda na verdade é quem é salvo. E a sua vida é caracterizada por não só conhecer intelectualmente, mas por andar naquilo que ele conhece. E é bom ver que a Bíblia sempre traz esse equilíbrio entre o conhecer, que é algo que Deus faz, e sobre o caminhar,
que também há algo que Deus faz, mas é responsabilidade do homem. Então tem esse equilíbrio entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Essas duas coisas sempre estão em um equilíbrio perfeito nas Escrituras. Porque olhem lá comigo no verso 2. Diz: por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Ou seja, este permanecer em nós para sempre, isso é soberania de Deus. Isso é Deus quem faz. Mas, por outro lado, no versículo 4 diz: em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Ou seja, eles estão a andar na verdade, isso é responsabilidade humana também. Então, tanto a soberania de Deus como essa responsabilidade que o homem tem, estão no mesmo contexto aqui e estão em equilíbrio. Não pode haver opção quanto a um crente, ou aquele que se diz crente, não andar em obediência a Deus. A obediência é o ingrediente principal e inevitável para o discípulo de Cristo. Porquê? Porque a verdade que nos foi dada, que Cristo, que é a verdade encarnada do Pai, Ele esteve aqui, Ele teve uma vida perfeita e nos deixou um padrão para as nossas vidas. E depois isso foi passado para as Escrituras e hoje nós as temos. E por isso nós podemos entender o que é que Deus exige de nós. Que Deus não nos deixou sem um guia, Deus não nos deixou sem um norte. Muito pelo contrário. Ele nos deu um exemplo prático aqui, que é Cristo, e nos deu instruções, que é a Bíblia. Por isso não temos desculpa. Deus nos deu tudo aquilo que precisamos para que o cristão ande em santidade aqui na terra. Assim como Cristo andou, Ele nos ordena a andar também. Abram comigo as suas Bíblias, lá em Filipenses 3. Lá em Filipenses 3. Os versos 12 a 16. Filipenses 3, 12 a 16. Filipenses 3, 12 a 16. Isto é o apóstolo Paulo. Ele escreve esta carta para prevenir os crentes daquela igreja, para não irem para dois extremos que são muito facilmente alcançados. Uns andam de forma legalista, que é lei, é assim que eu tenho que andar e andam ali todos assim, porque acham que se irão autossalvar, e outros que andam de forma completamente libertina, sem lei nenhuma, sem obediência alguma. Então, olhem lá comigo, verso 12, do 3. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Esta perfeição que Paulo diz é sobre a vida no céu. Ele ainda não tem toda essa perfeição que irá ter no céu. E o texto continua. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ou seja, aqui temos soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Que Cristo, pela sua graça, já tinha dado a salvação a Paulo, mas, por outro lado, ele continua a caminhar ou a andar para o céu. E o 13 continua. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Ele está a falar de uma vida perfeita aqui na terra. Ele ainda não é completamente perfeito. Mas uma coisa faço, ou seja, ele entende a sua responsabilidade, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando ou andando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prémio da soberana, ou seja, a soberania divina, vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, ele continua a andar, mesmo já tendo sido salvo, para o maior prémio que os salvos já receberam, que é o céu. Ele está a andar, ele entende a sua responsabilidade, mesmo já tendo a sua
garantia em Cristo. Se ele já está salvo, ele não precisaria andar, porque Cristo já fez tudo. Mas, paralelamente, ele está. Isso é o que o texto diz. E o 15, ele explica esta aparente dicotomia. Todos, pois, que somos perfeitos, ou seja, os salvos, tenhamos este sentimento. Mas que sentimento é que ele está a falar? Bem, este sentimento de andar mesmo já tendo sido salvo. Esse sentimento de entender a sua responsabilidade que Deus nos deu, de sermos obedientes. É esse sentimento que nós temos que ter. E ele diz, e se porventura, e aqui entra um pouco sobre o que eu disse na semana passada, que nós não temos que estar a andar ansiosos ou com uma pressão de sermos obedientes, porque Deus nos irá fazer andar conforme Ele quer. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Ou seja, Deus, a seu tempo, te irá fazer entender aquilo que tu tens que fazer. Se tu és salvo, Deus te irá fazer entender que tu tens que andar em santidade e que essas duas coisas têm que andar unidas, que não dão para se separar. Mas ao mesmo tempo que temos essa soberania de Deus, que é Ele que nos irá fazer entender, por outro lado, temos o verso 16, que diz: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Aí está, soberania de Deus e responsabilidade do homem no mesmo nível, unidos. Sim, Deus irá estar a trabalhar em nós, sim, vai, mas também temos a responsabilidade de conhecer e de andar na sua palavra. É óbvio que Paulo não está a falar de uma salvação por obras, porque isso nós não conseguimos. Temos as mãos sujas pelo pecado. Cristo apenas pode nos dar a salvação. Mas Paulo também não está a falar de uma santificação por obras. Porque, assim como Deus nos salva, Deus também nos vai purificando. Mas, ao mesmo tempo, ele está a dizer que nós temos alguma responsabilidade aí. Que ainda que Cristo seja a nossa perfeição, nós temos que procurar conhecê-lo. E Deus nos vai empurrando para isso. E é interessante que nós não temos de estar pressionados. Eu não tenho que estar preocupado. E se eu não entendo tudo? E se eu não estou a fazer tudo aquilo que Deus pede? E se eu não entendo todo o concílio de Deus? E se eu errar hoje? Bem, calma. Deus, a seu tempo, te irá fazer entender. Porque é o que diz no 15. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. A seu tempo Deus faz entender isto. Então, a santificação, o andar na verdade, não é algo que nos deve estar a fazer pressionados, ou tristes, ou oprimidos, porque eu não estou a conseguir cumprir tudo aquilo que Deus me pede. Mas me deve fazer ficar tranquilo. Porque entendo que Deus, na sua soberania, está a trabalhar na minha vida. Ele, a seu tempo, me irá santificar. Que se eu, de fato, sou salvo, Ele me irá dar esse conhecimento, esse esclarecimento, que eu devo continuar a procurá-lo. Então, para resumir, de quem é a responsabilidade da minha santificação? É minha ou é de Deus? Bem, a resposta é sim. Ambos. Pelo texto bíblico é ambos. Aqueles que Deus salva, Ele também faz entender que devem andar em santidade e Ele os capacita para isso. De novo, isso não nos deve trazer ansiedade ou pressão, porque sou salvo, não posso estar a falhar em nada, mas também não nos deve fazer ter uma vida sem nenhuma responsabilidade, sem conhecer a Deus de forma relaxada e pecaminosa. Porque Deus ainda não me trouxe o entendimento, então eu vou estar aqui à sombra da bananeira até que Ele me faça entender. Não. É como Paulo disse, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Entender que Deus é soberano sobre tudo nos deve fazer agradecer. E não apenas isso, não apenas estar agradecido por aquilo que Ele fez por nós, mas nos deve impulsionar para o conhecer cada vez mais.
Porque esse Deus é superior a nós, Ele é soberano sobre todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, mas ainda assim nos dá o privilégio de andarmos conforme lhe agrada. Não pelas nossas próprias forças, mas pelo Espírito Santo que Ele nos deu. Por isso temos de estar agradecidos e em uma constante busca para conhecer mais a sua palavra e a sua verdade. Pois é apenas assim que iremos andar na verdade. Conhecer mais a Deus em resposta ao seu amor. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Mas como é que isso é prático? O que é que isso envolve? Como é que eu ando, na verdade, no meu dia a dia? Bem, o apóstolo ele nos ensina. Vamos lá novamente para 2 João, o verso 4. Ele diz como é que isso impactou a sua vida. Ele começa o 4. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade. Então, a forma como andar na verdade impacta a minha vida é trazer alegria à liderança. Se eu ando na verdade, se eu quero andar na verdade, devo procurar trazer alegria à liderança da igreja. Porque o apóstolo disse que ficou sobremodo alegre quando entendeu que os crentes daquela igreja ou daquela casa estavam a andar em santidade. Ele se alegrou, ele ficou muito feliz, exuberante com essa notícia. Nós não entendemos bem como é que ele teve esse contato com esses irmãos, porque o texto não diz, nós não entendemos se ele foi ter com eles ou se eles foram ter com ele, mas de qualquer das formas, quando ele viu que aqueles irmãos estavam em santidade, isso trouxe-lhe alegria. E é interessante que ele tenha querido descrever esse seu sentimento aqui na carta, porque parece que não era preciso. Mas eu creio que há uma razão para isso. Porque temos que entender que ele era o líder desta igreja. Que ele tinha compaixão por esses irmãos. E pensem comigo, quem é o líder? Quem é o pastor que não fica alegre quando sabe que os crentes estão a andar em santidade? Isso é uma alegria enorme para qualquer pastor. Assim como um pai que vai à escola do filho, vai à reunião com a professora e escuta: o seu filho, excelente, ótimas notas, tudo 5, tudo 20. Ele é um ótimo filho, super obediente, ele ajuda aqui na aula. Todos os pais gostam de ouvir isso. Assim é um pastor que também sabe que as ovelhas andam em santidade. Quando o pastorado ele é feito com zelo, com amor, com carinho e com cuidado, o pastor procura saber como estão as ovelhas. Ele vai atrás para entender se elas de fato estão a amar mais o Senhor. Porque a função do pastor tem esse privilégio e essa responsabilidade de cuidar do rebanho e ter a certeza de que elas estão a ser bem alimentadas e cuidadas. Mas às vezes não acontece. Às vezes as ovelhas não estão bem, quer por negligência do pastor, quer por negligência da própria ovelha, em que alguém não está a andar como deve ser. Mas quando tudo é feito bem, quando o pastor anda na verdade, ele cuida das ovelhas, as ovelhas têm uma responsabilidade, que é andar em santidade. Quando o pastor ensina de forma fiel, quando o rebanho é bem alimentado, o rebanho tem a responsabilidade de obedecer. Não ao pastor humano, mas ao supremo pastor, que é Deus. Que é quem está aqui à frente responde. Abram lá comigo em Hebreus 13. Hebreus 13,
verso 7. Hebreus 13, 7. Hebreus 13, 7. Assim diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Ou seja, aqui o autor de Hebreus está a exortar que os irmãos se lembrem dos seus líderes, aqueles que lhes ensinam. Agora o verso 17, por favor, ainda do capítulo 13. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois eles velam por vossa alma, como quem deve o quê? Prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então, como é que o andar na verdade impacta nas nossas vidas? Bem, é trazendo alegria à liderança. É procurando andar em santidade para que a liderança da igreja esteja alegre. Porque nós não temos ideia de como as nossas vidas impactam os nossos pastores. Se a igreja está em pecado, podem ter a certeza que nas casas dos nossos líderes há muitas lágrimas, noites sem sono, há sofrimento, há dor e há tristeza. Porque ovelhas longe do aprisco, fora da santidade, não é a vontade de Deus. E por isso os pastores que têm que prestar contas ao Senhor ficam mal. As suas vidas espirituais são impactadas pela santidade da congregação. E, ainda pior, quando eles têm que ir ao ponto de disciplinar uma ovelha. Isso é duríssimo. Não pensem que dá prazer ao pastor ir para a sessão, para a assembleia e ter que, olha, irmãos, infelizmente temos este caso de pecado. Isso é duro. Assim como é duro para os pais que têm filhos pequenos, quando têm que ir à colher de pau ou ao chinelo. É certo que é duro, é certo que dói, é certo que não é prazeroso, mas é uma responsabilidade. É um privilégio que Deus vos dá, que é ensinar e educar os filhos no caminho do Senhor. Assim é para o pastorado. É uma responsabilidade muito grande. E que a igreja tem o privilégio e a responsabilidade de auxiliar o pastor a que ande em santidade. E a igreja também ande em santidade. É óbvio que nós não iremos ter a nossa vida bem por causa do pastor. Eu não vou andar em santidade para que o pastor esteja bem. Esse não é o meu alvo final. Eu quero estar em santidade, eu quero estar bem, não por causa do homem que está à frente, mas por causa do Senhor a quem ele responde. Por causa do Senhor que nos deu a salvação, por causa do Senhor que nos amou, por isso eu devo andar em resposta a esse amor que Ele tem por nós. Nós temos que andar em santidade para que a congregação esteja bem. Para que a congregação esteja em santidade, para que a liderança ande alegre e a liderar em paz a Igreja do Senhor. É assim que o andar na verdade impacta as nossas vidas. Envolve dar alegria à liderança. Outra área que a verdade impacta o nosso andar é no amor uns aos outros. Não apenas à liderança, mas no amor àquele que está ao teu lado. Se tu conheces de fato a verdade, tu amarás aquele que está ao teu lado. Vamos retornar para a carta do apóstolo João, do verso 5. Diz:
E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Repito. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E é interessante que o apóstolo ele meio que está a repetir aquilo que ele já tinha dito. Que era importante que os irmãos amassem uns aos outros. Que eles já conheciam isso. Porque ele tanto diz, eu não vos escrevo nada novo. Isto é algo que vocês já conhecem. Quando a carta foi escrita, é certo que os evangelhos eles já estavam por aí já há alguns anos. Eles tinham os 3 evangelhos já há algum tempo. E é bem provável que eles até já tinham lido o evangelho deste próprio apóstolo, ou até, que é que é mais interessante, que eles tenham ouvido isto da própria boca dele. Quando Cristo, vez após vez, disse que os maiores mandamentos são amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Se cumpres esses dois, estás top. Ou seja, se cumpres esses dois, tu já cumpriste toda a lei. Então, se os irmãos eles já tinham ouvido isto, por que é que ele escreve isto novamente? Por que é que era preciso que ele reexortasse aos irmãos se eles já sabiam desta realidade? Eu creio que isso se responde com o contexto da carta. Porque, como eu disse, esta carta ela foi escrita para um tempo em que na igreja havia falsos mestres. Homens que iam de casa em casa, iam de cidade em cidade para trazer algo novo. Algo que eles afirmavam que tinha vindo do próprio Deus e que era uma revelação completamente nova. Tinha pregadores itinerantes que vinham trazer revelação boa e nova. Mas a igreja tinha que estar de olho aberto. Que nem tudo o que é novo é bom e nem tudo o que é antigo é mau. Nós, hoje em dia, temos essas empresas de produtos que dizem nova embalagem ou nova receita. Nós, às vezes, entendemos, se é novo, é bom. Mas, possivelmente, eles só cortaram alguns ingredientes, menos produtos aqui, menos coisas aqui, para te ainda fazer pior. Mas eles dizem que é novo. Mas na sociedade de hoje, acho que é novo, então é bom. Mas não é o caso aqui. Aquilo que eles estavam a trazer de novo era completamente contrário à doutrina que já tinha sido ensinada. Eles estavam a afirmar que Cristo não era Deus. E, por isso, a igreja tinha que rejeitar isso. Que não só eles estavam a trazer heresias, mas as suas próprias vidas não eram a verdade. Não estavam condizentes com a verdade. Eles afirmavam coisas que às vezes até soavam bem, mas eles não entendiam aquilo que era o mais básico de tudo. Como se costuma dizer, eles não entendiam o beabá da vida cristã, que é amar ao próximo. Porque Cristo disse muitas vezes, amas a Deus acima de todas as coisas e ama ao próximo como a ti mesmo. Quando esses pregadores itinerantes eles vinham, a igreja tinha que estar atenta como eram as suas vidas. A igreja tinha que estar atenta se eles aplicavam isso em si mesmos ou eram completamente contra, ou as suas vidas não espelhavam a verdade. Por isso a igreja tinha que estar atenta. Nas Escrituras temos um caso assim, que até afirmava aquilo que era certo, mas a sua vida era completamente contra a verdade. Abram lá comigo em Mateus, capítulo 19, verso 16. Mateus 19, 16. Assim diz. E eis que alguém, aproximando-se dele, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar
a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Aqui nós entendemos, ou nós podemos ver, alguém que tinha o conhecimento todo ali nos trinques. Ele entendia bem o que é que a lei afirmava. Mas, quando chega a hora da prática, não é bem assim. Não quero. E Cristo foi bem intencional quando ele perguntou ao jovem aqueles mandamentos naquela ordem específica. Ele acabou a lista com o ama ao próximo como a ti mesmo. E o rapaz, todo cheio de si mesmo, disse: não, isso eu faço, eu cumpro tudo isso. Aí Cristo o põe à prova. E a prova era que ele deixasse tudo aquilo que ele tem, desse aos pobres e o seguisse. E ele não faz. A prova que ele de facto não amava a Deus e nem aos outros como a si mesmo é que ele estava tão cheio do amor próprio que não havia mais espaço para mais pessoa nenhuma. Hoje a sociedade diz: ama-te a ti mesmo, ama-te a ti primeiro, para que tu assim depois possas amar ao outro. Isso é uma distorção que fazem deste belo mandamento. Tens que te amar como deve ser para que consigas amar ao próximo. Completamente errado. Porque se a pessoa, ela já se ama tanto, ela ama-se a si mesmo de tal forma, e isso é assim com todos nós, que não precisas de te amar ainda mais. Tens que te diminuir e tens que amar ao outro tanto quanto tu já te amas a ti mesmo. Aqui no caso deste rapaz, se ele de fato amasse mais aos outros, ele não o mataria. Se alguém ama o próximo, não o mata. Se alguém ama o próximo, não dormirá com a esposa dele. Se alguém ama o próximo, não o roubará. Se alguém ama o próximo, não mentirá para ele. E, certamente, se alguém ama o próximo, cuida dos pais. Quem é mais próximo do que os pais? Então, a prova dos 9 é que se ele amasse tanto quanto ele afirmava, ele obedeceria. Ele estaria disposto a abrir mão de tudo o que ele tinha e seguir a Cristo. Mas ele não fez. Ele não o fez porque ele não estava disposto a amar ao próximo tanto quanto ele já se amava. Ele entendia bem, ele afirmava aquilo que era certo, mas não fazia o que era certo. O amor aos outros é o culminar da lei. O amor aos outros é o culminar da lei. E foi interessante que hoje, no texto que nós lemos na leitura congregacional, caiu precisamente no capítulo sobre o amor. Primeiro aos Coríntios 13. Isto não foi de propósito, mas Deus, na sua soberania, Ele fez assim. Esse capítulo é escrito, primeiro aos Coríntios 13, para que a igreja não se esqueça que ainda que tenha todos os dons, que ainda que haja de forma aparentemente exemplar, ainda que o culto seja uma grande maravilha, se não houver amor, de nada serve. Se não amarem conforme Deus quer, é tudo em vão. Por isso, a igreja é chamada a amar conforme Deus nos amou, de forma sacrificial. Isto é algo que eu disse já na semana passada. Mas assim como o apóstolo, ele escreve a mesma coisa nas 3 epístolas,
eu creio que é importante que eu repita esta exortação para a igreja. A Igreja Batista de Miratejo deve ser conhecida como uma igreja que ama. A IBM deve ser conhecida como uma comunidade amorosa para com a família de Cristo. O corpo deve deixar claro que é salvo por meio da preocupação com o próximo. Deve-se envolver intencionalmente. Um amor que é real, não foge e evita socializar. Um amor que é real é pronto para escutar. Um amor que está embasado em Cristo, está pronto para dar um abraço, está pronto para abrir a sua carteira, está pronto para acolher na sua casa e pronto para dizer a verdade em amor e servir. É assim que a nossa igreja deve ser conhecida. Isso nos deve também fazer pensar: tu és amoroso? Eu sou amoroso? Tenho sido assim? Tenho sido obediente? Tenho andado na verdade? Que não sejamos como o jovem rico, que entendia muito, mas não fazia nada. Que a nossa igreja, ela sim tenha sempre a Bíblia aberta. Que isso sempre seja algo constante, mas que paralelamente tenhamos vidas práticas em amor. Se algum dia acontecer que a nossa igreja deixa de ser amável, tem algo de errado e com certeza que não é com a Bíblia, é com o povo. Que nós busquemos ser obedientes àquilo que Deus nos pede, que nós andemos na verdade para amarmos verdadeiramente. Porque sem as Escrituras, sem o teu tempo com o Senhor, nunca vais conseguir amar conforme Deus te pede. Que invistas tempo com Deus, que invistas tempo nos cultos, que invistas tempo em conhecer aquele que te amou primeiro. E assim tu irás conseguir amar. E Deus te irá fazer amar conforme Ele nos ama. E já indo para a conclusão, vamos novamente lá para 2 João, verso 6. Que diz: e o amor é este, que andemos segundo os mandamentos. Este mandamento, como vistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Então aqui o apóstolo faz este argumento circular. Então, se andas na verdade, tu vais amar verdadeiramente. E se amas verdadeiramente, tu andas na verdade. E ele anda neste círculo, vez após vez. Como eu disse, não é possível estarmos a falar sobre amor sem estarmos a falar sobre a verdade. Não é possível estarmos a falar sobre amor se não falarmos sobre a verdade. Tens investido tempo com a verdade? Tens conhecido mais sobre a verdade? Tu sabes o que é a verdade? Como eu disse no início, a verdade é uma que nos dá a salvação, bem, que é Cristo. Deus, santo, 100% puro, perfeito, sem pecado algum, que veio à terra morrer por nós, pecadores. Pecadores como eu e tu, completamente impuros, inimigos do Pai, inimigos de Deus, que não queríamos saber do Senhor. Mas Deus, na sua graça, se entregou por pecadores. Deu a sua própria vida e carregou o preço dos nossos pecados. E padeceu naquela cruz. Não numa cruz tão bela quanto essa, mas numa completamente ensanguentada e rústica. Mas ele não permaneceu morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia para dar-nos a vida eterna. Essa é a verdade. É aquilo que te pode transformar. Não saias daqui hoje sem conhecer o que é a verdade. Deus está-te a dar mais uma chance para ouvir o Evangelho. Não endureças o teu coração. Temos que andar na verdade para amarmos verdadeiramente. Sem conheceres a Cristo, não irás amar conforme Deus
ama. Todo amor que tu irás conhecer e receber e dar é o amor que o mundo tem. Que hoje é um sentimento que está à flor da pele, que ama e é cheio de fogo, e amanhã pode já não estar, porque já passou esse fogo. Mas o amor com o Senhor é constante, é imutável, é 100%, sempre. E que se revela por meio de Cristo e por meio da sua palavra. Que sejamos obedientes, que andemos na verdade para amarmos verdadeiramente. Oremos. Pai, te somos muito gratos pela tua palavra. Pois tu não nos deixas de desamparado, tu não nos deixas sem entendermos aquilo que temos que fazer, pois tu nos amaste de primeiro, Senhor. Quando nós não conseguimos te amar, nós não te queríamos amar, estamos completamente longe de ti, tu, tu apareceste nas nossas vidas. Tu, na tua misericórdia, tu nos deste a oportunidade de ouvir o Evangelho mais uma vez, ou a primeira vez. E foi o suficiente para crermos. Porque tu mexeste em nós. Porque teu Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Por isso te agradecemos. Se é com alguém que hoje que ainda não te conhece, que ela entenda que está longe da verdade. Que apenas Cristo lhe pode dar a salvação. Que o amor que é pleno, que é puro, que é santo, que nos levará a Ti, está apenas em Ti. E que isso possa ficar claro para aqueles que ainda não Te conhecem. Quanto à Tua igreja, Senhor, que nós continuemos a Te buscar, que nos empenhemos em Te conhecer, que nós confiemos na Tua soberania, mas entendamos também somos responsáveis nas nossas vidas. É isso que te pedimos, que esta igreja sempre continue firme em Ti. Em nome de Jesus.